Boa tarde. Eu gostaria de falar com o responsável da nona vara criminal, assim, o diretor do cartório, porque... Bom, aí vamos ver qual é o seu assunto. Então, é que eu tive hoje aí e aconteceu um problema sério. Quase que eu fui preso, junto com meu pai que é cadeirante, você deve estar presente nesse momento, deve estar sabendo. É o seguinte, eu estou avisando porque eu achei aqui a outra sentença, que é a do meu pai. O meu pai que mantém a situação financeira minha e do meu pai, que eu sou cuidador dele. E aí, falaram que eu tinha que cumprir outras situações que eu não tenho que cumprir porque está gravado na audiência. E inclusive, está na sentença do meu pai, se você olhar o número do processo, vai ver o que eu falei e era verdade. Agora, o senhor já falou com o diretor, que é chefe de nós todos, falou até com a juíza, pelo que eu me lembro. Faltou alguma coisa? Você quer voltar a falar? Não, faltou só para... Eles vão analisar só a sentença do meu processo. Só que na sentença do meu processo, é aquilo que eu falei, era um padrão. Aí eles modificaram tudo na audiência e foi gravada a audiência. Aguarda um pouquinho, perguntar. Pessoal, não, ele vai despachar alguma coisa, vai analisar e vai analisar aquilo. Aquilo não vai para conclusão. E a gente nem faz. Então eu não vou falar nada que não seja a verdade. Alô? Oi. Então, eu estava falando com ele. É o Fábio que está falando? Isso. Oi, Fábio, é Cíntia. Qual é a sua dúvida? Então, é o seguinte, aquilo que eu falei aí, que está tudo na gravação da audiência, é verdadeiro. Eu só tenho que comparecer. Eu estou falando isso porque também tem a sentença do meu pai. O meu pai que mantém a casa. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu cuido só do meu pai. Então, eu não tinha como pagar prestação pecuniária, multa, não tinha nada disso. Tanto que o do meu pai, na sentença, por isso que eu queria que anotasse o número do meu pai, que eles vão analisar só o meu processo. No meu processo, a sentença é aquele padrão que foi modificado durante a sentença e está gravada na audiência. Não a sentença, entendeu? E a do meu pai está correto. A parte que alterou no início, que é assim, a do meu pai. Se vocês virem o número do meu pai, vocês vão ver o que eu falei era a verdade. O do meu pai é assim. O meu pai teve o sursis, que é a suspensão constitucional da pena, mas as condições eram as mesmas. Limitação de final de semana. O meu ainda entra feriado, comparecimento pessoal e obrigatório a este juízo e proibição de se ausentar do estado onde reside. E aí, no número 1, deixo de homologar os cálculos do evento 14. O evento 14 era justamente a multa. Porque é o meu pai que tem condições de pagar, eu não tenho. E aí, é aquilo que eu falei na gravar na audiência. Só que a juíza, por ter visto pela sentença, ela vai ver a sentença está confusa realmente, porque ela tem um padrão, mas ela foi modificada, porque o que vale é a gravação da audiência. E na gravação, tanto a minha quanto a do meu pai vão ver que eu não tenho que prestar declaração de atividade, porque eu cuido do meu pai. Eu nunca fiz isso desde o início, até o rapaz aí, aquele senhor que hoje não estava aí, que eu não via, ele viu, ele até falou, aqui, ó, deixa de homologar os cálculos da multa. Aí ele mesmo falou, esse tempo todo eu só vinha comparecendo normalmente com meu pai e fazendo, tornozeleira, fazendo isso. Só que o que acontece? Me botaram para fazer outras situações que me deixou inseguro, porque assim, aí vão falar que eu não fiz antes. E aí vão falar que eu deixei de cumprir, aí corre o risco de eu me prejudicar. E eu tentei explicar isso para todo mundo, até para a juíza que fez a audiência. É porque ela não lembrou. Eu lembro porque eu sei o que eu passei na audiência. E está gravado. E eu peguei aqui do meu pai. Se vocês puderem anotar o número do processo do meu pai e ver o que eu estou falando é verdade, você vê logo no início, na folha, no verso, depois da decisão, é bem claro a situação que não tem nada disso. E a diferença do meu pai é que o dele é trimestral, o comparecimento. O meu é mensal. Então, vão fazer uma injustiça comigo tão grande. A gente saiu daí, o meu pai teve que conversar com o assessor do Flávio Bolsonaro, que a gente tem ligação com a família Bolsonaro por a nossa luta política. E essa é uma questão política, perseguição política. Então, eu peço que interceda, em nome de Jesus, para não haver uma injustiça, porque pode acontecer uma conclusão aí, como eles estão falando, que eu escutei,
e vai fazer um mal a mim, eu sou cuidador do meu pai, vai fazer mal ao meu pai. O meu pai, podem conferir aí, ele teve pico de pressão aí na Justiça Federal, ele passou mal, estava tudo alto, glicose. Eu não posso sofrer essas injustiças. Eu estou falando uma coisa, se alguém puder ouvir em nome de Jesus e botar a mão na consciência e olhar a gravação, eu estou falando a verdade. Você pode anotar o número do meu pai? Posso sim. Deixa eu te falar uma coisa. Agora, deixa eu falar para você tentar te explicar. Tá. Então, o seu pai fez comparecimento hoje aqui também? Não, ele faz trimestral. Ele fez outubro junto comigo e só volta a fazer em janeiro de 2020. Tá, então deixa eu te acompanhar então. Não, é porque eu sou, como eu falei, sou cuidador dele. Eu tenho que sair pra lá com ele, pra cá. E assim, o juiz ficou na hora com a raiva, assim, achando que eu estava causando problema. A gente está sem almoçar, a gente não tem condições nem de ficar gastando táxi para ir e ficar voltando. Ele começou a falar de botar uma vez por semana, em vez de agora mensal para mim, uma vez por semana. Não tem nem condições financeiras, não vou conseguir, eu vou ser preso. Por isso que eu pedi para ser preso, porque na audiência eu também pedi, porque não tinha condições financeiras, entendeu? E o que está aqui, eu estou falando até no telefone, está sendo gravado, entendeu? Justamente para eu me resguardar do que está acontecendo comigo. Eu estou informando a você, para você, quando falar comigo, falar numa boa, entender a situação. Tudo essa conversa está sendo gravada. Não vou esconder, mas isso é uma reserva minha. Porque eu estou sentindo perseguido, eu estou muito inseguro com o que estão fazendo comigo aí. Pô, mudou tudo. Eu fazia só comparecimento e está mudando tudo. Cíntia, né? Isso. Então. Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Você pode gravar à vontade, porque, Tá. de qualquer forma, mesmo que você não estivesse gravando, eu ia te tratar com toda a cordialidade, como eu trato todas as pessoas aqui que eu atendo. Tá. Então você fica à vontade, não tem problema nenhum. Eu vou explicar para você qual é o nosso procedimento aqui. O que acontece? Eu entendi a sua situação. O processo que seu pai está pedindo para eu verificar, eu posso verificar sem problema nenhum, mas eu, pelo que eu entendi, a dúvida aqui, pelo menos naquele momento ali, não foi no processo do seu pai. Tanto você quanto o seu pai estão cumprindo regularmente as obrigações de vocês. Não está havendo descumprimento nenhum. Vocês estão cumprindo. O que aconteceu ali é que realmente você, como você está colocando, e você já tinha colocado na audiência, você não tem condições de pagar a multa. Exatamente. Você vem comparecendo regularmente, direitinho e tudo. Só que, o que acontece? Quando a pessoa não pode cumprir qualquer que seja, tá? Alguma das obrigações que são estabelecidas, ela tem que fazer uma justificativa. Isso é um procedimento padrão que a gente faz com todo mundo. Não existe essa questão de perseguição, não tem isso com a gente aqui. Até que se tivesse, e você quiser relatar isso para o Bolsonaro, mas deixa... pessoa, é um direito seu. Você tem essa liberdade. Mas o que eu estou querendo te passar é que realmente assim, isso a gente faz com todas as pessoas aqui. Então, aconteceu, eu não sei se tinha alguma fila antes de você, se você chegou a ver outras pessoas sendo atendidas. Todo mundo que ou deixa de comparecer na data correta, ou não paga a multa... Ou mas não paga deixa eu falar uma coisa, Cíntia. Aí que tá, o meu caso é que nem do meu pai. Era só comparecimento pessoal e obrigatório. Não tinha que dar, mesmo esse padrão que teria que dar a justificativa, porque ficou claro na audiência, eu sou cuidador do meu pai. A justificativa seria toda repetida, todo mês. Eu sou cuidador do meu pai, sou cuidador do meu pai, se já estava na audiência. Mas aí... Até tentei te falar isso em mas olha só... O que acontece? Quando a pessoa não... Por exemplo, o relatório de atividades, né? Tinha uma moça aqui que ela também tinha que cuidar do filho dela e ela acabava não conseguindo o emprego porque ela era obrigada a ficar em casa com o filho. Toda vez que ela vinha, ela fazia a mesma coisa que você. Ela também era obrigada a fazer um relatório de atividades falando, não, arrumei emprego porque estou cuidando do meu filho. Aí, até que teve um dia, um ano depois, não sei exatamente quanto tempo, que ela mudou o relatório dela. Mas olha ela só, falou assim, meu Cíntia, filho agora está na creche, então me explica uma coisa, Cíntia. Você está falando que isso é padrão. Se isso é padrão, por que quando eu falei com o serventuário, você vê o processo, só foi comparecimento como eu ia lá comparecer. Não tinha nada disso de explicar atividade, até porque ficou claro na gravação que era só comparecimento. Tanto que na do meu pai tá assim, se você ver do meu pai, e a minha
era também assim, só que o que acontece? Por essa coisa padrão, veio errado. O que vale é o que está gravado. E aí eu vou te falar, se é padrão, eu vou questionar mais uma situação. Padrão também aqui fala assim, ó. Efetuar o pagamento da pena de multa e das custas processuais, se houver. No meu também tinha custas processuais, multa, mas no do meu pai deixou de homologar, que é justamente o meu pai que paga. Eu não teria que pagar, mas está aqui, ó, no meu errado, entendeu? Outra coisa que eu vou falar que está errado aqui no meu, que eu estou falando que o que vale é a audiência e a gravação. Aqui fala, eu nunca fiz isso. Desde o início, aquele senhor falou aí, o que trabalha aí, o serventuário. Ele tanto falou que era só comparecer à tornozeleira e seguir a limitação de final de semana e feriado. E comparecer aí. Aí, o que acontece aqui também? Outra situação que está no meu. Trazer comprovante de endereço, conta de luz, gás, telefone, para apresentar lá. Eu também não fiz isso, porque não era para mim isso. O meu, como eu falei, que nem do meu pai, foi gravado na audiência. Era só limitação de final de semana, comparecimento pessoal obrigatório a este juiz e proibição de ausentar nos estados onde reside. O meu, a tornozeleira. Isso tudo pega. Mas aí tem duas coisas aí para te falar. Primeira, sobre se um outro serventuário de uma outra vez passada não te cobrou esse relatório, né? Que tá falando, poxa, então por que da outra vez não me cobraram e só agora estão me cobrando? Isso pode acontecer? Acontece, entendeu, Fábio? Às vezes mas está muito cheio, o processo não é da pessoa. Por exemplo, o seu processo agora, ele tá comigo e com mais duas pessoas, né? Tá com um setor aqui nosso, porque mudou aqui. De repente, o processo não era da pessoa, a pessoa não conhecia o processo, não sabia que tinha que pedir relatório, o balcão estava muito cheio, ela não verificou. Olha só, deixa eu só falar falar uma coisa. Deixa eu só terminar essa parte, aí você volta a falar, só um pouquinho. Então, às vezes, acontece muito isso aqui. Outras pessoas aqui também já reclamaram, poxa, mas nunca me pediram para botar telefone, nunca me pediram para fazer justificativa de não sei o quê. Às vezes acontece, às vezes um serventuário, sem querer, está fazendo mil coisas ao mesmo tempo e não olha lá no processo que aquele comparecimento não era para ter sido daquele mês, era para ter sido no mês anterior, porque o processo não é dele, porque a fila está muito grande, ele está atendendo um monte de gente ao mesmo tempo e deixa passar alguma coisa. Isso pode ter sido o que você está falando, que nunca te pediram relatório de atividades. Esse pode ser um ponto. O outro ponto que você está falando que da justificativa, era só você justificar. Se você não pode pagar multa, ninguém está te obrigando a pagar. Você não vai ser preso. Você apenas justifica. Isso tudo que você está me falando, poxa, a juíza falou isso, falou aquilo. Eu entendo você, ela entendeu, ela veio aqui pessoalmente falar com você e ela entendeu perfeitamente. Você só precisa justificar. Como todo mundo faz, por exemplo, tem gente que deixa de pagar até penas, que é até mais grave, muito mais grave do que você está falando, e a pessoa simplesmente justifica. Você está dando o trabalho de ligar para a gente, você deu o trabalho de falar com uma juíza, deu o trabalho de discutir com os servidores ali no balcão, você quase foi preso, quando você poderia simplesmente ter falado tudo isso, ter escrito em 5 linhas, numa justificativa, e nada disso teria acontecido. Você acabou tendo que fazer agora, vai ter que fazer um comparecimento semanal, que você está falando que você não pode, quer dizer, te criou uma dificuldade, né, um problema para você na sua vida, só porque você se recusou a fazer tudo que você está fazendo por telefone, por escrito. Não, porque eu fui intimado para ir hoje aí, eu fui. E eu pensei que estava até na intimação, a única coisa que estava lá, comparecimento, em relação ao comparecimento de outubro. Eu pensei que era para esclarecer aquela situação. De setembro estava suspenso o prazo, eu fui na época de setembro, e aí aconteceu que ele falou, não, volta só em outubro. Aí também estava, início estava suspenso, volta depois, e eu compareci em outubro, aí fizeram setembro e outubro, e agora voltava em novembro, mas com uma intimação falando que eu não teria cumprido a de outubro. Está lá entre parênteses. Essa intimação. Aí eu expliquei isso, e aí começaram a incluir. Não, mas deixa eu só agora falar. Você já falou, agora deixa eu falar aí. Aí eu expliquei isso, o rapaz, o Felipe, veio, concordou, ele sabe que era só comparecimento. O outro senhor, que é o que não foi hoje, o serventuário, ele, desde o início, ele pegou, ele viu do meu pai e o meu, que eu tô começando, o meu pai começou em abril, o meu acho que começou em março. Olha quanto tempo, já estamos em quase dezembro, novembro. Esses meses todos era só comparecer, como está também do meu pai na gravação. No meu que está errado, porque está essa confusão, porque estava um padrão, aí modificaram conforme como estava
eu falei na gravação, eles botaram sua parte, mas tá tudo muito diferente do que foi estar na gravação. E aí gera essa confusão. Só que o que acontece? Essa situação, se outros tinham que explicar atividades, tinham que falar coisas, os eventuários não viram isso para depois, que é padrão como o meu estava padrão, mas o meu foi modificado na audiência, porque eu falei da situação que era uma perseguição política, eu pedi para ser preso, que eu não teria condições de pagar multa, prestação pecuniária, nem prestação de serviço à comunidade, por causa que eu cuido do meu pai, e o meu pai, um dele ficou constado na folha do meu pai, por isso que eu queria dar o número do meu pai, para ver na folha do meu pai, e se vocês olharem a gravação da minha audiência e a do meu pai, tudo que eu estou falando é verdade. Então, é sim uma perseguição política, sim. Sabe por que eu estou falando isso? Quando eu fui conversar com o juiz, ele falou ali, foi bem claro, meu pai, todo mundo escutou, aquele processo. E isso mudou depois que o Toffoli teve aqui no Rio, vendo essa situação do sistema, que houve a alteração do sistema eletrônico, e daí eles sabem que eu sou presidente da ONG Brasil com Mãos Limpas, que até inspirou a Lava Jato aqui no Brasil, com base também naquela operação Mãos Limpas na Itália. Eles sabem que eu sou da ligação com a família Bolsonaro, amigos que fiz campanha para o Bolsonaro, eu falo abertamente, chegamos onde chegamos, mas ainda a gente sabe que está aparelhado, boa parte da justiça, boa parte do poder público, está aparelhado a universidade pelo PT. Tanto que o Lula, o santo, daqui a pouco vai ser solto. Então, o que acontece? Eles estão fazendo tudo para acabar com a prisão em segunda instância para esses caras daí, esses figurões, que têm provas consistentes de roubalheira. Agora, o que não dá é eu passar por isso, essa perseguição, com as dificuldades todas que eu tenho meu pai, essa situação financeira que está gravado na audiência, e alguém só pegar o número do meu pai, ver o número do processo, ver as gravações das audiências e ver que o meu caso não é igual às outras pessoas, não é padrão, não. Não é padrão como estava na sentença minha, porque foi alterado e tem de acordo com a gravação. Agora, se vocês querem que vire escândalo, não vai ter jeito. Essa está sendo gravada, eu estou deixando claro que está sendo gravado, porque se tiver aqui para a imprensa, vai para a imprensa. A gente já falou com o assessor do Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está sendo perseguido agora com o caso, até como se ele tivesse envolvido com o caso da Marielle. O Flávio Bolsonaro cansado de ser perseguido, o juiz Moro sendo perseguido por causa daquele DENSERT, tudo esquerda, PT. O Deltan Dallagnol sendo perseguido lá no CNMP por causa de Gilmar Mendes. Entendeu? Então, eu estou falando porque o que acontece? Chega dessas perseguições. O Bolsonaro ganhou, tá ganho, ele não vai sair da presidência. Agora, quem apoiou ele, quem é coisa... meu tio foi procurador-geral do município do Rio. A gente vai ficar sofrendo essa perseguição se eu estou cumprindo direitinho, eu e meu pai? Com maior dificuldade, meu pai, eu sou cuidador, meu pai é cadeirante, a gente não tem dinheiro inclusive meu pai lembrou aqui pela segunda vez, porque, sabe por que até essa minha insegurança, para você entender? Você fala, agora mudou, tem que fazer isso, como a juíza falou, falar de atividade, coisa que não tinha nada. Mudou para te beneficiar. Não é não, sabe por quê? Para você entender, Cintia, porque, o que acontece? Se eu faço agora e dou a minha jamegão lá, falando, aceito essa mudança agora, eu não fiz nos outros meses. Aí vão falar o quê? Não fez outros meses, deixou de cumprir. E um tinha que cumprir isso. Aí outra coisa, sabe por que eu falo isso? Mas você acha que escrever um relatório de atividades é uma perseguição, um prejuízo? Para mim é porque isso aí foi combinado na audiência. O que vale é o que está na audiência. Foi gravado. E outra coisa, eu estou falando isso porque justamente pode prejudicar porque eu não fiz antes. Vou passar a fazer agora. Antes eu não fiz. Aí vão falar, um cumpriu antes. Entendeu? Agora eu vou falar do outro caso. O que passou, Fábio. O que tá acontecendo? Não, mas não é... Inclusive, você foi intimado, você já sabe que você está intimado, eu tomou ciência que de agora em diante o seu comparecimento é semanal. Não, eu não vou semanalmente, porque primeiro que eu não fui intimado, papel por mandado de intimação. Eu estou conversando com o cartório, porque o que acontece? O juiz falou isso. O juiz falou isso para você? O juiz falou, mas não tem nenhuma decisão. Não, eu não tenho... Se você descumprir, você vai ter problema. Não, eu não vou ser eu não vou semanal, até porque o meu papel de comparecimento está falando para eu voltar em dezembro. Tá lá. E outra coisa, eu não tenho... O comparecimento mudou, o juiz determinou isso para você. Não, mas aí se isso acontecer,
É como eu falei, isso aí vai mostrar a perseguição, que estão mudando a regra do jogo. Deixa eu só falar isso, Cíntia. Vai ser convertida em pena de prisão, quem vai tomar conta do seu pai? Mas aí eu não vou ficar com essa pressão, eu vou preso, mas aí vai vir à tona essa perseguição, porque está sendo gravado. E outra coisa, Cíntia. Não tem problema, Fábio, pode vir à tona Tá, da perseguição. Cíntia. Eu tô mais preocupada, eu não estou preocupada com a perseguição, eu não estou preocupada com nada, eu estou preocupada com o seguinte, você tem ciência de que seu companheiro... Não, eu não tenho ciência de nada, eu não assinei nada, eu não assinei intimação nenhuma, eu não tenho ciência de nada. O que eu estou falando é o seguinte, essas mudanças que estão ocorrendo no curso da execução do processo, do meu cumprimento da pena, aconteceu também na suspensão condicional da pena. Deixa eu falar, na suspensão condicional do processo, porque eu e meu pai cumprimos a suspensão condicional do processo antes de ser condenado, e aí sabe o que fizeram? Alô? Oi, Cíntia, deixa eu só falar isso para terminar. Na suspensão condicional do processo, que eu e meu pai cumprimos, até o final, no final eles também alteraram, falando que meu pai não teria cumprido a retratação. E a gente cumpriu a retratação. Aí, por isso que a gente foi condenado, por uma mudança no final. Como estão fazendo agora, que estão mudando o curso da execução da minha pena. E aí vão falar que eu não cumpri, e aí eu vou ser preso. E eu estou evitando isso, por isso que eu estou falando. Anota, por favor, o número do processo do meu pai, analise, leva isso para o juiz, fala para ele analisar as gravações. Tá, vou falar. O do meu pai é esse aqui, ó. Só um minuto que eu estou pegando aqui. O do meu pai, o número do processo é esse aqui, ó. 50 33 53 7 de 97 2018 402 5101. E aí, você vai vendo o meu pai, na sentença dele, na audiência especial, logo atrás, na folha atrás, que aqui é impresso, vem a folha atrás, fala bem claro o que era para ele, é a mesma coisa para mim, e deixa de homologar os cálculos da multa. Só que no meu não saiu isso por causa daquele padrão que estava tudo errado e modificou na audiência. Se ouvir a gravação da minha audiência e do meu pai, vão ver o que eu estou falando é verdade. Porque, na verdade, a única coisa que o juiz pode modificar são as penas, e ela modificou. Ela tirou suas penas e colocou a tornozeleira. Isso. A multa, o juiz não tem essa liberdade de tirar a multa. Mas tá aqui, olha do meu pai. Não, mas tá, olha essa sentença do meu pai. Eu tô falando que eu... Olha, então, a gente vai... O seu processo... Ó, é o número 1 que tá assim. Eu vou falar. Alô? Oi. Tá assim, ó, é no número 1, deixe de homologar os cálculos do evento 14, que era justamente esse, era a multa, e aí esse eventuário, ele falou, e realmente, não tem que multa nenhuma, por isso que ele falou que era só comparecimento e o meu tornozeleira, e essas condições que fala, que é limitação de final de semana, comparecimento pessoal obrigatório, sem prestar informação a nada a este juízo e proibição de ausentar-se do Estado. E deixa homologar a multa. Olha o que eu estou falando, olha, é só olhar e ler. E aí... Tudo bem, então a gente vai olhar aqui, e aí então quando você fizer o próximo comparecimento, seu próximo comparecimento então vai ser mês que vem, não é isso? Como está no papel. Isso, então tá bom. Tá bom. Então a gente vai fazer a análise toda aqui, aí quando você vier da próxima vez a gente conversa. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Cíntia. Boa tarde.